Beleza, pessoal? Vamos à resolução aqui de mais um exercício. Diz assim: se André é culpado, então Bruno é inocente. Se André é inocente, então Bruno é culpado. Se André é culpado, Léo é inocente. Se André é inocente, então Léo é culpado. Se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Logo, André, Bruno e Léo são, respectivamente, todo mundo culpado. Um culpado, dois inocentes. Dois inocentes, um culpado. Dois inocentes, um culpado. Dois culpados e um inocente. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Então, vamos primeiramente preparar essa questão para depois nós analisarmos, né, qual tipo de questão a gente vai trabalhar. Então, vamos dizer que André é o A, B é o Bruno e L é o Léo. A primeira premissa diz: se André é inocente, então se não A, então B. Veja que eu peguei todo mundo como sendo inocente, tá? A nossa premissa é inocente. Então, se diz, ó, se André é inocente, ó, cadê? Se André é culpado, ó, então como nós dissemos que André é inocente, então fica não há. Se A é inocente, não há é culpado. Então B é inocente. Se André é inocente, então aí já fica se A, então não B. Se André é culpado, André então fica se não há, então L. Se André é inocente, então fica não há, então não L. Se Bruno é inocente, então fica se B, então não L. Logo, então veja que nós temos aqui uma questão envolvendo, que nós temos como premissa todos os resultados em forma de condicional. E ele quer saber qual é o resultado disso. Bem, gente, esse tipo de questão nós podemos fazer basicamente de duas formas. Diria até de três, né? Dá para fazer por isso aí, pela tabela verdade, e também dá para fazer pelo aquele método das tentativas. Nós vamos fazer essa questão de duas formas. Nós vamos fazer utilizando o método do encadeamento, e nós vamos também utilizar o método, né, em que nós vamos considerar todo mundo verdadeiro e atribuir um valor e a partir dele encontrar os demais. Então vamos começar a resolver essa questão pelo método do encadeamento. Então vamos lá. Primeiro você tem que conhecer a regra da equivalência. Porque no método do encadeamento você muitas das vezes tem que usar o equivalente lógico. Então fica assim, você só consegue usar o método do encadeamento quando todas as premissas são formadas por condicionais. Então eu tenho se P, então Q, isso é logicamente equivalente a se não Q, então P. Ou seja, inverte e troca. Inverte a posição e troca o sinal. Quem está positivo fica negativo, quem está negativo fica positivo. Então essa aqui é a regra da equivalência. Então vamos lá. Então eu tenho, ó, se A, então não B, né? Então isso aqui vai ficar B, então não A. Estamos preparando aqui para fazermos a nossa cadeia. Então aqui, ó, não A, então B. Então esse aqui fica como tá. Ó, eu peguei aqui, ó, a premissa é 2, ó, peguei aqui, ó, e coloquei aqui, investi e troquei, ó. Peguei a premissa 2, depois eu peguei a premissa 1. Eu estou preparando, certo? Estou preparando. Aí eu pulei para a premissa 5. Por quê? Porque a premissa 5 começa com B, ó. Se essa aqui termina, a premissa 5 começa com B. Ficou então assim, ó, se B, então não L. Qual é a que começa com não L? Nenhuma, né? Mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a premissa 3 e usar a equivalência. Então, pego a premissa 3 e a equivalência. Inverte e troca. Invertendo vai ficar L e A, trocando fica não L, então A. Ficou, portanto, não L, então A. Ó. Peguei a primeira, inverti aqui, ó. Agora, eu quero uma que comece com A. Qual é? A P4, ó. A P4 já começa com A. Então, tá aí, ó. Fizemos, então, ó, já preparamos, ó. Essa termina com A não A, essa começa com A, com não A. Essa terminou com B, essa começou com B. Essa terminou com não L, essa começou com não L. Essa terminou com A e essa começou com A. E aí é só fazer agora o encadeamento. Eu começo com B, então não A. Agora, implica o quê? Não B. O quê? Não L. E agora não A de novo. E por fim, não L.
ok? Então, nós já sabemos o seguinte, né? Que na condicional, para que não haja, só vai ser falsa, a condicional só vai ser falsa quando o segundo elemento for falso e o primeiro for verdadeiro. Ou seja, quando o falso vier depois do verdadeiro. Então, nós vamos montar aqui todas as possibilidades em que nós encontramos somente valores verdadeiros. Que é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ó, considero todo mundo como sendo verdadeiro. Depois, eu vou colocando falso na medida, ó. E assim eu vou preenchendo, ó. Então, aqui são todas as possibilidades que torna todas essas sentenças como sendo verdadeiras. As possibilidades são essas. Observa que nunca o F está na frente do V, porque se o F ficar na frente do V, né, ele vai dar falso. Então, eu considerei, primeiro, todo mundo sendo verdadeira. Aí, depois, a primeira sendo falsa, a segunda verdadeira, e as outras verdadeiras. A segunda, e assim sucessivamente. Agora, nós vamos fazer a análise das linhas. Vamos começar pela primeira linha. E vamos ver se nós temos aqui alguma contradição. O primeiro aqui, B, está dizendo que é verdadeiro. Aqui está dizendo que é verdadeiro. Beleza, não teve contradição. O não A aqui é verdadeiro e o A é verdadeiro. Opa! Então, nós temos aqui uma grande contradição. Por quê? Porque se um está dizendo que o não A é verdadeiro, então não posso ter não A verdadeiro e A verdadeiro. Então, aqui eu tenho uma contradição e essa linha não serve para nós. Na segunda linha, vamos ver se a gente tem alguma contradição. Acredito que temos, ó. Por quê? O B é falso. E aqui está dizendo que o B é verdadeiro, então é uma contradição. E também o não A assumindo os mesmos valores lógicos, né? Então, duas contradições, ó. O A, né? E também o B. Nós não marcamos aqui, mas também o B. O terceiro continua a mesma contradição do B, ó. Então, não B aqui e não B aqui também não serve para nós. A terceira linha. Agora, a terceira linha, nós já temos, deixa eu ver se nós temos alguma, aliás, na quarta linha, ver se nós temos alguma contradição. O B é falso, o B é falso. O não A é falso, o A é verdadeiro, correto. O não L é verdadeiro, então na quarta linha não temos nenhuma contradição, então permanece. Na quinta linha, o B é falso, o B é falso, o não A é falso, cadê? E o A é verdadeiro. O não L é falso. E, ó, temos aqui, ó, a contradição. O não L aqui está sendo falso. E o não L aqui também sendo verdadeiro. Isso aqui não pode, então corta. Próxima linha. O B. Então, vamos ver. Aqui, vamos ver o B. O B, correto. O não A. O não A é falso. E o A é falso. Opa, aqui já temos a contradição do A. E a contradição, no caso, seria do A. Então, aqui temos uma contradição, não serve. Na sétima linha, vê se temos aqui alguma contradição. Temos, né? Ó, o não A sendo falso e o A sendo verdadeiro, sendo falso. Então, não pode. Então, a contradição está aqui. Então, o que serve para nós é essa linha aqui. Com essa linha aqui, nós chegamos aos valores lógicos. O B, ó, o não A, aqui, ó, o não A é falso, logo o A é verdadeiro. O B é falso, ó, chegamos à conclusão que o B é falso. O não L é verdadeiro, logo o L é falso. Então, guarde bem esses resultados, ó. O A é verdadeiro, o B é falso, o L é falso. Para ficar mais fácil de memorizar, somente o A é verdadeiro. Por quê? Porque agora nós vamos resolver aquela mesma questão de outra forma. Então, aqui você já tem a resposta, porque você já tem os valores lógicos. Mas nós vamos resolver de outra forma. Qual é a forma que nós vamos resolver? Nós vamos considerar todo mundo verdadeiro, todo mundo como sendo verdadeiro, e aí nós vamos tomar um valor lógico de uma proposição e atribuir para ela um valor verdadeiro ou falso. No caso aqui, nós vamos dizer que André é culpado. Então, dizer que André é culpado é verdadeiro. Ora, se André é culpado é verdadeiro, onde tiver André é culpado, ó, André é culpado, está aqui, verdadeiro. Então, se André é culpado é verdadeiro, então André é inocente é o quê? É falso. André é culpado é verdadeiro, André é inocente é falso. Ok? Então, pronto. Já conseguimos os primeiros resultados.
que eu disse? Que André é culpado. Esse valor eu escolhi aleatoriamente. É outra forma de nós resolvermos aquela questão. Muito bem. Ora, se esse valor lógico aqui é verdadeiro, então, obrigatoriamente, esse valor aqui tem que ser o que também? Verdadeiro. Por quê? Se fosse falso, ó, verdadeiro e falso tornaria a sentença falsa. Opa, descobri outro resultado. Eu já sei que o Bruno é inocente. Se o Bruno é inocente, então o Bruno é culpado. É falso. Deixa eu ver onde é que tem mais fala de Bruno. Bem aqui, ó. Bruno é inocente, é verdadeiro. Então, vamos lá. Pelo P3, eu encontro o valor lógico de Léo. Qual é? Verdadeiro. Porque se for falso, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, eu sei também que Léo é o quê? Que Léo é inocente. Se Léo é inocente é verdadeiro, então Léo é culpado é falso e Léo é culpado é falso. Vamos ver se nós temos aqui, acabou, né? Vamos ver se nós temos alguma contradição. Verdadeiro, então verdadeiro, resultado verdadeiro. Aqui correto. Falso, então falso, resultado verdadeiro, correto. Verdadeiro, então verdadeiro, correto. Falso, então falso, correto. Verdadeiro, então falso, opa, resultado falso. Aqui, ó, no P5, nós temos uma contradição. Então, André não é culpado. Se André é culpado, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui, então significa que André é o quê? É inocente. Então, aqui nós vamos considerar André é inocente como sendo verdadeiro. Se André é inocente, então aqui, primeiro nós vamos considerar todo mundo verdadeiro. Se André é inocente, então André é culpado é falso. André é inocente é verdadeiro. André é culpado é falso. André é inocente é verdadeiro. Ok? Então, qual é o próximo valor lógico que nós podemos conseguir? O próximo valor lógico vai ser aqui, ó. Vai ser Bruno. Por quê? Porque se isso aqui é verdadeiro, isso aqui não pode ser falso. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, eu descobri o quê? Que Bruno é culpado. Se Bruno é culpado, então Bruno é inocente é falso. Eu sei que Bruno é culpado, então Bruno é inocente é falso. O próximo valor lógico que a gente pode conseguir é o Léo. Dizer que o Léo é culpado. Ora, se o Léo é culpado, então, ó, se isso aqui é verdadeiro, então isso aqui também tem que ser verdadeiro. Para poder termos resultado verdadeiro. Então, eu descobri que Léo é culpado, é verdadeiro. Se Léo é culpado, é verdadeiro. Léo é inocente, é falso. E Léo é culpado, é verdadeiro. Então, vamos ver se a gente temos aqui alguma contradição. Falso, então falso, verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, nós descobrimos o quê? Nós descobrimos que André é inocente, Bruno é culpado e Léo é culpado. Lembra que nós vimos no exemplo anterior que somente o A era verdadeiro? Então, veja que é verdade, ó. Por quê? Porque nós consideramos o A como sendo André é inocente, o B, Bruno é culpado, Bruno é inocente e o L, Léo era inocente. Só que aqui nós encontramos o quê? Que Bruno é culpado e Léo é culpado. Então, somente o A é verdadeiro, o resto é tudo falso. Então, nós encontramos o mesmo resultado lógico. Portanto, a resposta é André é inocente, Bruno é culpado e Léo é culpado. Então, a resposta é a letra B. No primeiro exemplo, forma de resolver, nós encontramos assim. E na segunda, nós encontramos assim. Se você comparar, você vai ver que é a mesma coisa. Ó. A é verdade, então André é inocente. André é inocente. B é falso, André é inocente. Bruno é inocente. Se ele não é inocente, ele é culpado. Como é falso, é culpado. Bruno é culpado e Léo é culpado. Então, nós fizemos a mesma questão utilizando dois métodos diferentes. Ok? Um abraço e até a próxima.